Documentação é algo muito importante para o crescimento e a manutenção de um time de desenvolvedores. Hoje, nós vamos ver como documentar componentes em React utilizando o Storybook. Vem comigo! Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo da Tips and Tricks, aquela playlist onde eu posto dicas a respeito de desenvolvimento web. E antes de mais nada eu quero pedir que você cheque as minhas redes sociais, onde de vez em quando eu posto um conteúdo interessante por lá. E também interajo com o pessoal, tiro dúvidas, mas o local principal para se tirar dúvidas é na nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que tem o objetivo de crescer juntos e evoluir cada vez mais no seu dia a dia. Quero agradecer de coração a todas as pessoas que estão presentes na comunidade, se ajudando e dando aquela força para o pessoal que está começando através de suas experiências, exatamente como a gente deve fazer como desenvolvedores. Hoje nós vamos começar a configuração do Storybook em uma aplicação que a gente já vem desenvolvendo nos últimos vídeos, tá? Mas se você é novo e procurou apenas pelo conteúdo do Storybook, eu digo que esse vídeo também é para você, tá? Pois apesar de que essa aplicação já está sendo construída, eu recomendo que você tente assistir os vídeos e praticar o que eu mostrei por aqui para aumentar ainda mais o seu conhecimento. O que eu vou dizer aqui para vocês a respeito da implementação do Storybook pode ser feito em qualquer outro projeto, tá? Até porque eu imagino se você veio buscar como documentar seus componentes utilizando o Storybook, você já tem um projeto com componentes que você quer fazer a história deles, né? E é exatamente o meu caso, um projeto onde eu já tenho componentes e onde a gente vai fazer a documentação deles, certo? Então chega de enrolação, vem comigo. Então vamos começar aqui abrindo o projeto, tá? Vocês podem ver aqui que tá um pouco diferente porque eu estou utilizando o Windows, tá? E a partir dos próximos vídeos eu vou estar fazendo vídeo utilizando o Windows, tá? Então isso vai ser cada vez mais comum aqui no canal, pois nós vamos estar utilizando o Windows 11 para o desenvolvimento aqui dos projetos, tá? Mas você pode utilizar o seu sistema operacional de preferência, tá? Eu apenas escolhi utilizar o Windows 11 a partir de agora por conta da facilidade de implementação, né? E porque eu posso manter todas as minhas coisas no sistema operacional, certo? Além disso, eu também fiz o vídeo do motivo de você utilizar Linux, e aquele vídeo não está totalmente invalidado. Eu estou utilizando o Linux no WSL, né, o Windows Subsystem for Linux. Então, eu tenho tudo que eu preciso em um sistema operacional só, e para mim isso está sendo vantagem no momento, tá? Eu ainda pretendo fazer um vídeo melhor abordando isso aqui para vocês, pois o foco desse é fazer a configuração inicial do nosso Storybook, tá? Então aqui, vamos começar aqui, eu abro dois terminais geralmente, né? Eu vou fazer aqui rodando o comando npx sb init, tá? E da onde veio esse comando, tá? O npx sb init, ele é um comando, tá? Disponibilizado pela documentação do Storybook, tá? Onde ele vem de diversas formas também, tá? Aqui a gente pode fazer dessa forma, mas nós não conseguimos utilizar ele instalando com o Yarn, tá? Pois o Yarn, ele não tem, de certa forma, o builder, né, do Storybook, que é o que a gente está utilizando aqui através do pacote npx, para poder utilizar esse builder aqui, tá? Onde, de certa forma, onde ele vai fazer toda a configuração por debaixo dos panos para nós, tá? Então eu vou deixar rodando aqui porque esse npx sb init demora um pouquinho, tá? E ele vai criar um boilerplate, como se fosse um Create React App, ou a criação que a gente fez do Vite, né? Para não precisar criar cada arquivozinho do zero para a utilização do projeto, tá? Então, aqui a gente vai estar esperando ele fazer a instalação, tá? E basicamente, eu tenho alguns avisos aqui para dar, tá? Apesar de a gente estar utilizando o Vite aqui nesse projeto, nós não vamos estar utilizando o Storybook com o Vite como seu compilador, tá? Existem diversas formas de se utilizar o Storybook e o Vite é capaz sim de sua configuração para utilizar o Storybook, tá? Isso é possível, mas nós não vamos estar fazendo essa implementação aqui, pois não existe uma documentação clara e fácil, né, de acesso até para manutenção quando o Storybook tem problemas, quando a gente utiliza o Vite como builder ainda, tá? No momento de gravação desse vídeo. Então, mesmo que a gente utilize o Vite, para facilitar e a gente evitar problemas que possam acontecer na sua máquina, na instalação ou configuração, devido à falta de documentação e recursos para vocês buscarem por conta como resolver o problema específico que deu com vocês, vamos estar utilizando a forma mais segura, que é o Webpack, tá? Então beleza, ele finalizou aqui a instalação, tá? Vamos utilizar aqui então o comando yarn storybook para iniciar, tá? Só que antes de fazer o início dele aqui, pois a gente vai estar rodando o Storybook de forma local, tá? Antes de iniciar o processo dele aqui, nós vamos estar utilizando algumas configurações aqui, tá? O Chakra UI, ele tem alguns problemas para a utilização do Storybook devido à incompatibilidade de uma biblioteca que o Chakra UI usa por debaixo dos panos, que é o Emotion, tá? Essa biblioteca ela tem problemas com o Storybook, então a gente precisa fazer alguma configuração aqui no main.js para que essa
biblioteca possa ser utilizada completamente com o Storybook, tá? Então aqui a gente vai utilizar o Features, tá? Emotion Alias, que seria da biblioteca Emotion, tá? False. Vindo aqui para baixo, nós vamos fazer Webpack Final. A gente vai executar uma função assíncrona, onde a gente vai receber um config por parâmetro, tá? Aqui dentro, o config.module.rules.push, onde rules é um array, e a gente vai fazer o push de um objeto de regra, né? Uma nova regra, onde a gente vai fazer o teste de arquivos utilizando o regex aqui para detectar arquivos MJS, tá? Com o $, e a barra para finalizar aqui o regex, tá? Aqui a gente vai colocar o include para a gente incluir os itens que estão na Node Modules para poder mostrar no nosso Storybook também os componentes do Chakra, tá? Onde o tipo será JavaScript/auto, tá? Não se importem muito em prestar atenção nessa configuração aqui, tá? Até porque ela não é tão importante assim. Ela é mais para resolver a compatibilidade do Emotion com o Storybook, tá? Principalmente se você não estiver utilizando o Chakra UI em algum projeto aí, tá? Que é o nosso caso, nós estamos usando o Chakra UI, essa configuração nem é necessária, tá? Além disso, eu vou deletar aqui essa pasta Stories que ele cria, onde ele cria uma história básica de cada componente que ele detecta que tem aqui no nosso projeto, tá? Mas a gente não vai estar usando isso. Eu vou iniciar o Storybook, eu também vou iniciar o nosso servidor com o Vite. Abrir aqui o localhost dele. Deixa eu botar aqui, que ele abriu no outro navegador. Beleza, tá? Tá aqui rodando nossa aplicação bonitinha, que a gente já tinha feito nos últimos vídeos. E agora o Storybook rodou também, e ele vai abrir aqui, ó, tá? Beleza. Abriu o Storybook, ele tá dizendo que ele não conseguiu achar nenhuma história no nosso Storybook, porque a gente apagou a pasta das histórias que ele cria de boilerplate, né? Tendo feito isso, agora a gente vai vir lá na pasta do nosso componente, porque a gente vai criar uma componentização, né, utilizando a nossa estruturação de pasta eficiente. A gente vai vir aqui dentro de card e a gente vai criar um novo arquivo, tá? Vai ser o card.stories.tsx, tá? Que é a extensão do Storybook, tá? E aqui a gente vai começar o desenvolvimento desse componente, tá? Todo o guia para como criar uma história tá todo na documentação do Storybook, tá? Eu só vou explicar da maneira como eu entendi, a fim de facilitar para alguém que possa ter um ganho no seu aprendizado através de vídeos, né? Então, por aqui, tudo que vocês tiverem de dúvidas, algum detalhe faltante, vocês podem conferir na documentação do Storybook, tá? Então nós vamos começar aqui importando o componente em questão, tá? O componente que a gente vai fazer a história dele, que é o card, tá? Que a gente vai importar do ./card. E aqui a gente vai exportar por default um objeto, tá? Esse objeto exportado por default, ele vai conter o title, que vai ser o título do componente lá na nossa história, tá? Então aqui na nossa história, ó, aqui nessa parte do lado, aparece o título dos nossos componentes, tá? Então, ali vai aparecer card, certo? Aqui a gente vai fazer components, que serão os componentes a serem exportados, vai ser o componente card apenas, tá? A gente está criando uma história simples aqui, então dessa forma a gente já consegue utilizar, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um objeto, vai se chamar mock, porque ele vai ser um mock no componente, assim como o components mock, tá? Que ele vai receber um objeto, tá? Nesse objeto, eu vou colocar aqui, ó, todas as informações do card. Eu vou colocar desse primeiro card aqui mesmo, tá? Vou colocar aqui, opa, deixa eu tirar essa aqui, beleza, tá? Por que eu estou utilizando o mock criado aqui dentro, ao invés de importar lá do nosso JSON, tá? O motivo para isso é que esse JSON vai sumir depois, mas as nossas histórias não, tá? Então, tendo ciência que esse components mock vai sumir mais à frente, eu não posso arriscar quebrar toda a minha história de componentes porque eu apaguei esse cara depois do nosso código fonte, tá? Então eu vou criar aqui dentro um mock, porque é o certo criar as informações do componente dentro da história, tá? Então eu vou criar esse mock aqui sem utilizar o components mock, porque eu quero ter essa longevidade na minha aplicação, tá? E basicamente aqui eu vou exportar uma constante chamada primary, que vai ser o card primário, né? Card primary, que ela vai receber uma arrow function, onde eu vou exportar o card, tá? E esse card ele vai receber a prop card, que será o mock, tá? Nesse caso aqui eu estou simplesmente chamando o componente card igual eu faço aqui no app.tsx, tá? E passando o card para ele, onde lá nesse componente ele vai gerenciar esse card da maneira como ele quer, para exibir as informações desse componente, né? Então, basicamente o que eu estou fazendo é passar as propriedades que ele espera receber. Essas propriedades estão declaradas aqui no nosso mock, né? Porque a gente precisa disso aqui para o componente renderizar. Se eu não tiver isso e não passar esse card, ele vai alertar aqui através do TypeScript que o card precisa. E se eu preciso mandar o card, eu preciso dos dados dele. Por isso que a gente moccou aqui, né? E o nome não é card, é mock.
beleza? Então, ele vai terminar de buildar aqui através do Webpack o nosso Storybook, tá? Diga-se de passagem que ele é um pouquinho mais lento com o Webpack do que seria com o Vite, mas fazer o que, né? Tá? Então, atualizando aqui, ó, a gente já tem o card e o primary aqui, onde a gente tem o nosso componente, né? Então, nós temos o nosso componente montado aqui e a primeira história criada, tá? Então, basicamente, essa é a maneira mais simples de se criar uma história, ok? Basicamente, a gente vai fazer uma leve modificação aqui também, tá? Para poder utilizar o máximo do TypeScript aqui para evitar problemas, né? Então, a recomendação da documentação do Storybook é que aqui quando a gente faz o export default, a gente coloque as component meta, tá? Que ele não está importando automaticamente, eu tenho que fazer o import dele aqui. Import component meta from @storybook/react, tá? E nesse component meta aqui, eu tenho que passar o tipo dele, tá? No decorator, que seria type of card, tá? Utilizando esse type of, eu estou pegando o type da função card, tá? Então a função card, ela tem essas props aqui, e o type of dela, ela tem todos os tipos que o nosso card espera receber, tá? Então ele vai tipar isso aqui através das propriedades do card mesmo, ok? Então, vocês podem checar aqui, ó, que tem um alerta aqui. This story is not configured to handle controls. Learn how to add controls. Aqui ele tem um link para documentação de controle do Storybook, tá? Basicamente, o que isso aqui significa é que essa nossa história ela é básica. Ela apenas tem um componente dropado aqui na tela, onde a gente não pode fazer nada com ele, tá? Só observar como ele está construído. Entretanto, existe a possibilidade de a gente adicionar controles nesse componente. O que seria, no nosso caso, desse card aqui, permitir o usuário modificar cada partezinha disso aqui para ver como o nosso componente se controla lá no Storybook, tá? Isso tem um benefício gigantesco para a gente ver a responsividade do componente, como ele se comporta na presença ou na ausência de algo, né? Então a gente vai fazer essa configuração para permitir os controles nesse componente, tá? Salvo aqui que existem casos onde a gente não precisa fazer essa configuração, tá? Existem componentes que eles estão ali para estar mesmo, tá? Eles não podem ser modificados. Existem regras também para modificação que a gente vai falar ao longo do vídeo, tá? Além disso, eu esqueci de mostrar aqui para vocês, ó. A gente tem todos os componentes aqui do Chakra UI mediante aquela configuração que a gente fez, tá? Então, todo componente que o Chakra UI permite para nós, a gente pode ver a documentação dele aqui também, tá? Por conta do benefício dessa biblioteca, tá? Não são todas as libs que têm essa integração. O Chakra UI tem, tá? Então, para permitir a interação na documentação do nosso componente, basicamente o que eu vou fazer aqui é apagar esse mock e esse export primary aqui, tá? Na verdade, eu vou fazer um Ctrl X desse objeto aqui, vou recortar ele porque eu vou usar essas informações depois, tá? Então aqui eu vou criar um template, tá? Mesma coisa, isso aqui é o recomendado pela documentação do Storybook, tá? Esse template, ele basicamente vai ser um template da nossa função, tá? O que esse cara recebe, que essa constante recebe, é uma arrow function, tá? Que vai renderizar o card, tá? Essa arrow function ela recebe um parâmetro que seria chamado de args, né? Que vem de arguments, ou os argumentos, né? E a gente vai fazer um spread aqui no nosso card desses args, tá? Como eu estou usando TypeScript, ele vai reclamar aqui da tipagem desse args, tá? Então, o que eu posso fazer é vir aqui nesse template, colocar dois pontos e colocar aqui component story, que seria a tipagem recomendada pelo Storybook também, tá? Agora ele está importando certinho. E como decorator, eu faço a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Eu passo o type of do componente, que no caso é o card, tá? Prontinho. Ele parou de alertar o erro aqui do TypeScript, tá? Aí desse template aqui, basicamente, ele vai criar um template de card, tá? Ele é basicamente a função template de um card. E para esse cara aqui, eu vou fazer o export de uma constante que vai ser, de fato, o nosso componente, tá? Que no caso ele vai ser esse primary aqui que a gente tinha, ele vai substituir esse primary, tá? Então eu vou colocar aqui primary recebe template, tá? .bind, tá? E nesse bind eu passo um objeto vazio como parâmetro. O que seria isso, tá? O template, ele é um componente, mas a nível do JavaScript, ele é uma função, tá? E o .bind é uma maneira do JavaScript de copiar uma função. Tá? Então a gente basicamente está copiando a função template, que é um componente, para o primary. Então o primary se torna um componente. Tá? É para isso que serve esse template, para a gente não precisar vir aqui e copiar tudo isso aqui de novo, aqui, o tempo todo. Tá? A gente cria um template porque a ideia de se ter a manipulação
das informações do componente que a gente pode ter mais de uma variedade de componentes, né? Então a gente vai ter o primary aqui, a gente vai ter o secondary, etc, né? Só que aqui no nosso caso ele não vai ser primary, ele vai ser complete, tá? Por que complete? Porque aqui a gente vai fazer o mock de um card completo, tá? Como vocês sabem, quem já acompanha aqui os vídeos, o card, ele tem algumas propriedades que ele recebe, tá? Como o title, o content, a image e o publish date, onde esses dois são parâmetros opcionais, são parâmetros opcionais, né? Então, esses componentes aqui, na exportação dessa história, a gente vai mostrar um componente completo, com todas essas informações aqui. E depois a gente vai mostrar outros sem elas, tá? Então, no caso do complete, para eu passar os args, para ele fazer o express aqui do card, a gente vai passar dessa forma aqui, ó, complete.args, tá? Vai receber um objeto, tá? Onde esse objeto vai receber os parâmetros que o nosso componente card espera receber, que são um objeto de props, onde dentro dela tem o card, tá? Então aqui eu vou colocar card, dois pontos, o objeto que eu copiei de antes, tá? Só tiro o ponto e vírgula aqui. Beleza? Então se eu vir aqui agora na minha história e atualizar, eu vou ver que eu tenho o card primary aqui de novo, tá? Aqui em card. A gente não tem mais o primary, a gente tem o complete, tá? E agora a gente tem os controles aqui, tá? O nome da propriedade que a gente passou é card, né? E no caso de card aqui, a gente tem um objeto que a gente passou, onde cada um deles tem um title, um content, uma image e um publish date, né? E aqui eu posso trocar, ó, card completo, pum, eu vi como ele se comporta com um título mais longo. Posso ver como ele se comporta com um content menor, né? Teste, pum, vejo como esse card se comporta com uma descrição menor, tá? Então, quero ver ele sem a publish date, boom, tira a publish date. Sem image, boom, tira a image, entende? Então, todo esse controle é pra a gente brincar com esse componente e ver como ele funciona, tá? E, caras, isso é sensacional, tá? Então, nós vamos começar aqui adicionando variações, tá? Porque a gente não vai ter só o completo. Qual que é o problema que aconteceu aqui, tá? Eu consegui tirar, por exemplo, aqui, ó, se eu vir aqui do lado, ó, opa, travou? Deixa eu atualizar aqui. Se eu vir aqui e atualizar a página, ó, aqui em Complete, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso deletar o content, tá? Só que o content, ele é obrigatório na tipagem desse componente, tá? Então eu posso fazer o que eu quiser nesse playground aqui do Storybook. Mas eu preciso mostrar para o usuário quais possibilidades ele tem, tá? Que ele não pode excluir o content. Ele pode vir aqui e fazer, mas isso não vai funcionar na prática. A gente não pode fazer um card sem content, né? Então, o que eu vou fazer é criar outras variações para mostrar para ele de forma que ele não precise alterar os controles para ver como é um card sem o content, porque é impossível fazer isso, tá? A ferramenta permite, mas na prática a gente não consegue criar um sem. Então eu vou mostrar como é um card sem o publish date, que é uma possibilidade, sem a image, que é outra possibilidade, e também sem os dois, que é outra possibilidade, tá? Então essas variações a gente vai criar fazendo a mesma coisa que a gente fez, tá? Que seria o export const without image, que é sem imagem, né? Onde a gente vai receber o template.bind para copiar o que a gente fez lá em cima, tá? E aqui a gente vai fazer without image.args recebe um objeto onde a gente tem o card, que seria um outro objeto, onde eu vou copiar esse aqui, vou colar aqui e vou tirar a image dele. É isso, tá? É esse o mock desse componente, é um componente sem a imagem. Aí eu vou colocar aqui no título, ó, card sem imagem, tá? E aqui card completo, só para diferenciar um pouquinho, tá? Além do without image, eu vou fazer without publish date, que seria export const without publish date, recebe template.bind, tá? Passando um objeto vazio como parâmetro, without publish date.args, recebe um objeto com o card dentro, e aqui nesse cara a gente passa isso aqui. Na verdade eu copio completo, porque eu preciso da image, e eu tiro a publish date. E aqui eu coloco card sem data de publicação, tá? E última coisa aqui, export const minimum, tá? Recebe template.bind minimum.args recebe card, onde a gente vai receber um card sem a imagem e sem publish date. E eu coloco aqui no título dele card mínimo, tá? Na verdade isso aqui é um pattern, é um guia de documentação
que é um padrão da minha aplicação, tá? Mas isso não necessariamente deve ser um padrão de todas as aplicações, tá? Aqui ele tem o without image, que é um card sem imagem, o without publish date, que é sem a data de publicação, e o mínimo, que é o card mínimo. E eu ainda consigo navegar e modificar cada um deles para testar como fica, tá? Se eu vir aqui apagar o content eu consigo, mas ao demonstrar para o usuário que eu tenho essas possibilidades aqui apenas, eu demonstro que ele não consegue criar um card sem conteúdo, tá? Então a gente vai criar mais uma história aqui, que seria do horizontal card, tá? Então para a questão da história desse cara aqui, a gente vai ter que fazer uma adaptação da estruturação de pasta dele, tá? Então aqui eu vou aproveitar para fazer um guia rapidinho do que eu mostrei bem a fundo no último vídeo, tá? Para quem não sabe dessa estruturação de pasta que eu faço aqui, tá? Para vocês poderem ter conhecimento disso também, tá? Basicamente eu vou criar aqui dentro de card uma pasta com o nome do componente, que no caso é horizontal card, tá? Eu vou passar esse horizontal card.txt aqui dentro e eu vou criar um types.d.ts, que vai ser a tipagem desse componente, e eu vou criar um index.ts aqui também, tá? Aproveitando, eu vou criar um horizontal card.stories.txt, que eu vou escrever depois, ok? Então aqui na tipagem desse nosso componente, eu vou copiar, no caso vou recortar essa interface que eu tenho aqui das propriedades que ele recebe, tá? Aqui para dentro do types. Eu vou trocar o nome de props para type, porque é o padrão da minha aplicação, tá? Se vir aqui em card, aqui dentro dos types ele também tem card type, tá? Então esse é o padrão da minha aplicação e eu vou exportar essa interface também, export interface. Aqui dentro do card eu vou esperar receber aqui o horizontal card.type, tá? E eu vou importar ele aqui do types dessa aplicação, ok? Beleza. Eu também vou criar agora aqui dentro do nosso index todas as exportações que a gente precisa. Esse componente é deveras mais simples do que o carrossel que a gente criou, tá? Então é muito mais simples de fazer essa parte dele, tá? Mas aqui dentro do index a gente vai fazer um import horizontal card from ./horizontal card import horizontal card type. Escrevi tudo errado. Poxa, horizontal card type from ./types. E eu vou disponibilizar essas importações que eu fiz dentro do mesmo arquivo, tá? Porque senão, quando a pessoa for importar esse componente em outro lugar, ela tem que importar o horizontal card de um arquivo e o type de outro, caso ela precise usar, né? Dessa forma, exportando tudo dentro desse index organizador das exportações desse componente, a pessoa importa tudo que ela precisa de uma mesma linha, tá? Então eu vou fazer export horizontal card. E no caso aqui, como a gente está exportando um tipo, a gente faz export type horizontal card type, tá? Beleza, corrigimos a estruturação desse nosso componente e vamos partir para a documentação dele, tá? Então, mesma coisa de sempre, a gente vai fazer export default, tá? Onde o título dele vai ser title horizontal card, e o components será o nosso horizontal card apenas, tá? Importando ele aqui. Fechou. Aqui eu já vou colocar a tipagem dele, as component meta do storybook, type of horizontal card, para ele pegar o tipo do nosso componente, tá? Aqui abaixo eu vou criar o template dele, const template, component story, para a parte de tipagem lá do storybook, né? Utilizando type of do componente, no caso a horizontal card. Onde a gente vai receber os args, que a gente vai retornar um template desse componente, utilizando horizontal card, onde aqui a gente vai receber um args, né? Uma função, arrow function com os args, exportando nosso horizontal card, tá? Recebendo o spread desses args. Opa, faltou um ponto aqui. Beleza? E logo aqui abaixo eu vou fazer export const complete, que seria o template.bind, tá? Onde esses complete.args vai receber o card, que será lá do nosso component smoke, tá? Só que a gente vai copiar daqui pelo mesmo motivo que eu comentei lá no início do vídeo, né? Esse cara vai sumir depois e a gente precisa da estabilidade da nossa aplicação. Fazendo isso aqui e voltando aqui para dentro, ó, horizontal card já está documentado, tá? No caso da documentação desse componente é só isso, porque ele só pode ser completo, como a gente verificar aqui na tipagem, ele só aceita essas próprias obrigatórias e não tem outras possibilidades. Entretanto, se a pessoa vir aqui, ela pode modificar algumas coisinhas aqui e ver como é que a aplicação se comporta,
modificando alguns arquivos, mas ela não pode deletar componentes, tá? Então esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado dessa dica de utilização do Storybook por aqui. Nos vídeos seguintes eu pretendo trazer também um pouco mais do Storybook sempre quando for necessário e for adicionar um novo conhecimento para vocês, tá? Mas por conta da duração dos vídeos eu não vou fazer. Quando a gente for criar um componente visando uma nova tecnologia, eu não vou criar uma história para ele sempre. É o recomendado para você fazer uma aplicação em prática, mas como eu tenho que fazer um vídeo rápido específico sobre aquela tecnologia que a gente está usando, eu não vou voltar no Storybook para renovar isso para vocês. A não ser que eu tenha um conhecimento novo do Storybook para passar, certo? Então essa foi mais uma introdução a essa tecnologia maravilhosa que é o Storybook para documentação dos nossos componentes no front-end. Peço que cheque minhas redes sociais, onde de vez em quando eu posto conteúdo interessante por lá, e principalmente a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que está crescendo cada vez mais e eu só tenho orgulho de todas as pessoas que estão por lá, fazendo bem pela comunidade de devs e ajudando cada vez mais brasileirinhos a crescerem na sua carreira como desenvolvedor. Peço também que avalie esse vídeo através de um gostei, de um comentário, da sua inscrição se você gostou desse conteúdo e é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Espero que os conteúdos aqui desse canal possam agregar cada vez mais para você, seu conhecimento e sua carreira. Recomendo esse vídeo para um amigo se você acha que pode interessar ele através da maneira como ele te ajudou também. E eu te aguardo no próximo. Muitíssimo obrigado novamente pela sua presença e até mais. Valeu!